E aí, pessoal? Mais uma vez, bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto que está na boca de todo mundo: mudança climática. É um tema que não sai dos noticiários, né? É mesmo. E para a gente entender melhor essa história toda, a gente vai dissecar um relatório quentinho, quentinho da ONU. Quentinho, quentinho, mas que dá um frio na espinha. Falando em relatório, ele é do IPCC, sabe? O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas. Isso. Aquele time de cientistas, tipo, ah, os craques do mundo todo, quando você tá falando de clima. Exatamente, é a nata da ciência climática reunida para dar o papo reto sobre o que está acontecendo com o nosso planeta. E esse relatório, já vou avisando, não tá para brincadeira. Ele basicamente joga na nossa cara dois futuros, tá? Olha. Escolha seu jogador. Isso. Um futuro em que a gente finge que tá tudo bem, ignora os sinais e aí, meu amigo, a coisa desanda feio. Desanda feio, o eufemismo, viu? O negócio vira um cenário de filme de desastre, daqueles de arrepiar os cabelos. E o outro futuro, bem, é aquele em que a gente finalmente acorda para a realidade, sabe? E começa a agir para valer para mudar o rumo dessa história. A famosa virada de jogo. É isso aí. E o relatório coloca na mesa alguns desafios que a gente precisa encarar de frente. Tipo uns chefões de fase. Tipo isso, a gente precisa descobrir como equilibrar o crescimento econômico, principalmente nos países em desenvolvimento. Que estão correndo atrás de um lugar ao sol, né? Ponto com a necessidade urgente de cortar as emissões de gases de efeito estufa. É, a conta não fecha se a gente não mudar a fórmula, né? Exato. E o relatório já dá um spoiler de como a coisa pode ficar feia se a gente não fizer nada. Aí segura o coração. Segura mesmo. Eles prevêem que, se a gente continuar nesse ritmo, a temperatura global pode subir até 3,2 graus Celsius, até 2 entre 100. 3,2. Isso é mais que o dobro do limite de 1,5 grau que a gente combinou lá no Acordo de Paris. E aí, já viu, né? Começa o caos. Derretimento das calotas polares, aumento do nível do mar e eventos climáticos extremos. Tipo furacões, enchentes, secas, tudo mais intenso e frequente. Um verdadeiro coquetel de desastres. E o relatório usa uma analogia bem interessante para a gente entender a urgência da situação, sabe? Analogia. É como largar o cigarro, sabe? Quanto antes você separa, menores as chances de ter problemas de saúde lá na frente. Faz total sentido, a gente precisa cortar o vício nos combustíveis fósseis o quanto antes. É isso aí. E por falar em vício, um dos maiores desafios que o relatório aponta é justamente esse dilema, né? Como equilibrar o crescimento econômico com a redução das emissões? A gente sempre associou o crescimento econômico a mais produção, mais consumo e, consequentemente, a mais emissões, né? Parece que a gente está preso num beco sem saída, né? Tipo, se a gente quer um planeta saudável, a gente tem que abrir mão do progresso econômico. Calma, calma. O relatório traz uma luz no fim do túnel. Ele sugere que a transição para uma economia mais sustentável pode, na verdade, gerar novos empregos e oportunidades. Uau. É tipo, reinventar a roda. A gente precisa mudar o jeito de pensar, de produzir, de consumir. E o relatório destaca que já existem tecnologias eficientes e com um custo cada vez menor para a gente fazer essa mudança. Tipo energia solar, eólica, carros elétricos. Isso. E práticas agrícolas mais sustentáveis que ajudam a proteger o meio ambiente e ainda garantem alimentos de qualidade para todo mundo. Então a gente já tem as ferramentas, é só saber usar, né? Exatamente. Mas não adianta ter a ferramenta se a gente não tiver força de vontade para usar ela. O relatório também bate forte na tecla da participação cidadã e da vontade política. A gente precisa se engajar, cobrar dos nossos líderes, fazer a nossa parte. E o relatório mostra que os movimentos liderados por cidadãos, principalmente pelos jovens, estão tendo um impacto real na mudança das políticas. É a galera jovem mostrando que o futuro é agora, né? Exatamente. Eles estão botando a boca no trombone e exigindo ações concretas. Só que, ao mesmo tempo, o relatório também reconhece a influência de lobbies poderosos, principalmente da indústria de combustíveis fósseis, que estão resistindo a essa mudança. A galera que está lucrando com o sistema antigo não quer abrir mão do poder tão fácil, né? É uma briga de Davi contra Golias. Mas o relatório deixa claro que a gente precisa superar esses obstáculos para garantir um futuro sustentável para todo mundo. E para isso, a cooperação internacional é fundamental, né? Compartilhar tecnologia, conhecimento, recursos, especialmente para ajudar os países em desenvolvimento nessa transição. Com certeza. É hora de deixar as diferenças de lado e remar juntos para o mesmo lado. O planeta é um só. E a gente não pode esquecer da questão da justiça social. Verdade.
A mudança climática afeta todo mundo, mas os impactos não são iguais para todos. Os países mais pobres e as comunidades mais vulneráveis acabam sofrendo mais, né? Exatamente. O relatório pede políticas que combatam a pobreza e a desigualdade ao mesmo tempo em que enfrentam a mudança climática. Fazer a transição para uma economia verde sem deixar ninguém para trás. É a tal da justiça climática, né? Garantir que todo mundo tenha acesso a um futuro sustentável e digno. E por falar em futuro, o relatório traz um capítulo dedicado à América Latina, né? A nossa terrinha. É, uma região com desafios e oportunidades únicas quando se fala de mudança climática. A gente tem, por exemplo, uma grande dependência de energia hidrelétrica. Que é vulnerável a mudanças no regime de chuvas, né? E com as mudanças climáticas, a gente está vendo cada vez mais secas e enchentes extremas. Exato. Mas, por outro lado, a gente também tem um potencial enorme para a energia solar e eólica. A América Latina é tipo a Arábia Saudita das energias renováveis, né? Imagine o potencial disso. E o relatório destaca o progresso que alguns países já estão fazendo nessa área, como Chile, Brasil, México, Uruguai. E Honduras, Costa Rica, Argentina também estão investindo pesado em energias limpas. A gente mostrando que é possível, sim, mudar o rumo dessa história. Só que ainda tem muito desafio pela frente, né? O relatório mostra uma certa preocupação com os investimentos em gás natural na região. Apesar de ser menos poluente que o carvão, o gás natural ainda é um combustível fóssil. E investir nele agora pode significar ficar preso a essa fonte de energia por muito tempo, atrasando a transição para um modelo 100% renovável. É o famoso passo para frente e 2 para trás. E claro, a gente não pode esquecer da influência das grandes empresas de energia na região. A relação entre governos e essas empresas é complexa e pode dificultar a transição para uma matriz energética mais limpa. É uma briga de gigantes, né? Mas o relatório deixa claro que a gente precisa superar esses obstáculos para garantir um futuro sustentável para a América Latina e para o mundo todo. A mensagem final é que a gente tem o conhecimento, a tecnologia e os recursos para evitar os piores cenários da mudança climática. A questão agora é: vamos ter a coragem e a vontade política para agir. Bom, e a gente volta com tudo para o nosso mergulho. Depois de desvendar os desafios, vamos explorar as soluções, os caminhos para um futuro mais verde que o relatório do IPCC coloca na mesa. Porque não adianta só mostrar o problema, né? Tem que dar dica de como sair dessa enrascada. Isso aí. E sabe o que me chamou a atenção? O relatório dá um super destaque para as nossas escolhas individuais. Sério. Mas será que as minhas ações, tipo aqui no meu cantinho, realmente fazem diferença no meio de tanta coisa grande acontecendo? Fazem sim. O relatório é categórico. Mudar os padrões de consumo, principalmente nos países desenvolvidos, pode ter um impacto enorme. Entendi. É como se cada um fizesse a sua parte, né? Mas me fala, o que a gente pode fazer na prática? Preciso virar vegetariano radical e só andar de bicicleta. Calma. Não precisa ser tão radical assim. É mais sobre fazer escolhas conscientes no dia a dia, sabe? Por exemplo, usar mais transporte público, bicicleta, ou até dar uma caminhada quando possível. Fazer um exercício, né? Exatamente. Faz bem para a saúde e para o planeta. E em casa a gente pode trocar os eletrodomésticos por modelos mais eficientes, desligar as luzes quando sair do ambiente. Economizar energia. Sem bem pro bolso. E para o meio ambiente. Isso aí. E a alimentação também entra nessa conta. O relatório destaca o impacto da produção de carne, então reduzir o consumo, mesmo que um pouquinho, já ajuda. Então não precisa virar vegetariano da noite pro dia. Ufa, que alívio. Não precisa. O importante é ter equilíbrio e buscar alternativas. Pequenas mudanças, quando todo mundo se junta, viram um tsunami de impacto positivo. Verdade. Mas não podemos esquecer que as mudanças individuais são importantes, mas não suficientes. Entendi. O relatório também bate forte na tecla da necessidade de mudanças sistêmicas. Tipo? Investir em infraestrutura de energia renovável, promover práticas agrícolas mais sustentáveis. Aí entra o papel dos governos e das grandes empresas, né? Exatamente. Eles precisam criar as condições para que a gente possa fazer escolhas mais sustentáveis de forma mais fácil e acessível. Tipo, imagina se a energia solar fosse mais barata que a energia das termoelétricas. Todo mundo ia correr para instalar painéis solares. É isso aí. E o relatório também fala sobre as tecnologias de captura de carbono. Aquelas que sugam o CO2 da atmosfera, né? Me explica melhor como elas funcionam. Elas podem ser naturais, como o plantio de árvores, ou tecnológicas, com máquinas que literalmente sugam o CO2 do ar. Então, plantar árvores é importante, mas a gente também precisa investir em novas tecnologias para dar um gás nesse processo. Exato. É combinar a sabedoria da natureza com a inovação tecnológica. Legal. E o relatório deixa claro que não existe uma solução mágica, né?
Não tem uma fórmula pronta para resolver tudo de uma vez. A gente precisa combinar várias estratégias, né? Reduzir emissões, se adaptar às mudanças que já estão acontecendo. Até atacar o problema por várias frentes. E por falar em adaptação, o relatório mostra exemplos incríveis de como as pessoas já estão se adaptando aos impactos da mudança climática, né? Tem cada iniciativa inovadora. Construção de diques para proteger cidades costeiras, plantações mais resistentes à seca. É a criatividade humana a serviço da sobrevivência. E muitas vezes essas soluções vêm das comunidades locais que estão sentindo os efeitos da mudança climática na pele. Faz sentido, né? São elas que conhecem os problemas de perto e sabem o que precisa ser feito. Exatamente. Elas têm o conhecimento tradicional e a experiência prática para encontrar soluções que funcionam na realidade delas. E aí entra de novo a importância da cooperação internacional, né? Sim. A gente precisa trabalhar junto para compartilhar conhecimento, tecnologia e recursos, especialmente para ajudar os países em desenvolvimento que são mais vulneráveis. Não dá para deixar ninguém para trás nessa luta. É a solidariedade global em ação. E para a gente ter uma ideia de onde a gente quer chegar, como seria esse futuro sustentável que a gente tanto fala, o relatório dá alguma pista. Dá sim. Ele descreve um futuro onde a gente diminui drasticamente a dependência dos combustíveis fósseis. Ele viu o fim da era do petróleo. Isso. Nossas casas, empresas, carros, tudo movido a energia limpa e renovável. Solar, eólica, geotérmica. Nossa, ia ser incrível. Menos poluição, ar mais limpo, cidades mais verdes. E a agricultura também seria diferente, com práticas mais sustentáveis que protegem o solo, a água e a biodiversidade. Comida de verdade sem agrotóxicos e que não destrói o planeta. É isso aí. E as cidades com mais áreas verdes, transporte público eficiente, prédios inteligentes que economizam energia. Uma verdadeira revolução. É um futuro em que a gente consegue viver em harmonia com a natureza, sabe? É a utopia que a gente busca. Mas me fala como a gente chega lá. O relatório é um guia, um mapa da mina. Mas para chegar nesse futuro, a gente precisa mudar a forma como pensamos e agimos. É mudar a mentalidade, né? Exatamente. Pensar no longo prazo, nas próximas gerações e não só no lucro imediato. É ter consciência de que as nossas escolhas de hoje impactam o futuro do planeta. É entender que a gente está tudo conectado, que as nossas ações têm consequências para todo mundo. É ter uma visão mais holística, né? Pensar no todo e não só na parte. Isso. Mas o caminho não é fácil, né? Tem muitos obstáculos pelo caminho. A inércia, a resistência à mudança, os interesses poderosos que querem manter o sistema como está. Aí já falou da influência da indústria de combustíveis fósseis, né? Eles não vão abrir mão do poder tão fácil assim. É a luta do bem contra o mal. Mas o relatório dá esperança, mostrando que a gente pode vencer essa batalha. E como? Com liderança política forte, políticas públicas eficientes e a participação ativa de toda a sociedade. A gente precisa de líderes que tenham coragem para tomar decisões difíceis, que pensem no bem-estar de todos e não só no lucro de alguns. Exatamente. E não só os governos, as empresas, as comunidades, cada um de nós tem um papel importante nessa mudança. É a união que faz a força. E a gente precisa garantir que essa transição seja justa, que ninguém seja deixado para trás. A gente quer um futuro sustentável para todos, sem exceção. E para isso é fundamental que a gente ouça todas as vozes, que a gente inclua na discussão os grupos mais vulneráveis, que muitas vezes são os que mais sofrem com a mudança climática. É a diversidade de ideias e perspectivas que vai nos levar para um futuro melhor. É isso aí. O futuro está em construção e a gente precisa arregaçar as mangas e trabalhar juntos para criar um mundo mais justo, sustentável e próspero para todos. Ufa! Chegamos à parte final do nosso mergulho profundo no relatório do IPCC. E aí, depois dessa imersão toda, qual o sentimento que fica? Nossa, é muita informação para processar, né? Mas, no geral, eu tô com um misto de preocupação e esperança, sabe? Entendi. É um soco no estômago ver a real situação do planeta, mas ao mesmo tempo o relatório mostra que a gente tem as ferramentas para mudar o rumo dessa história. A gente não pode perder a esperança, né? E pra gente encerrar esse papo com chave de ouro, eu queria trazer o foco para quem está nos ouvindo agora. O que a gente pode fazer na prática para contribuir para um futuro mais verde? Ótima pergunta. A primeira dica é: se manter informado e engajado. Leia o relatório do IPCC, acompanhe as notícias sobre a mudança climática, mergulhe fundo nesse tema. Informação é poder, né? Quanto mais a gente entende o problema, mais preparados a gente está para agir. Exato. E aí a gente parte para ação. Comece pelas suas escolhas diárias, sabe? Dá para reduzir o uso de plástico, trocar aquele eletrodoméstico velho por um mais eficiente, colocar mais comida de verdade no prato. Pequenos passos fazem diferença. É verdade. Esses pequenos gestos, quando multiplicados por milhões de pessoas, viram um movimento enorme.
Com certeza. E não subestime o poder da sua voz. Converse com seus amigos e familiares sobre a mudança climática, apoie empresas sustentáveis e cobre ações dos políticos. A gente precisa pressionar os líderes para que a mudança aconteça de cima para baixo. Exatamente. E lembre-se, ninguém é perfeito. Não precisa mudar tudo da noite para o dia. O importante é começar, dar o primeiro passo e ir se aperfeiçoando no caminho. O importante é ter consistência, né? Fazer das escolhas sustentáveis um hábito. Isso aí. E não se esqueça de celebrar as conquistas. Tem muita gente bacana por aí fazendo a diferença, criando soluções inovadoras e inspirando outros a seguir o mesmo caminho. Use essas histórias como inspiração. É verdade. Tem muita coisa boa acontecendo, a gente precisa focar no positivo e se inspirar em quem está fazendo a sua parte. E lembre-se, a gente está junto nessa jornada. Todos nós temos a responsabilidade de cuidar do planeta e construir um futuro mais sustentável e justo para todos. E para fechar esse mergulho profundo no relatório do IPCC, fica a pergunta: qual a sua atitude, por menor que seja, para construir um futuro mais verde? A hora de agir é agora. O futuro está em construção e a gente quem escreve essa história. Vamos fazer valer a pena. Valeu por embarcarem com a gente nesse mergulho. A gente se encontra na próxima com mais um tema fascinante para explorar. Até mais!